A graça e a paz, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Versículo de número 20 até o de 23. Amém? Pega a Bíblia desse para acompanhar. Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 23. Amém? Diz assim o texto: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Podeis sentar. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho para a igreja. Talvez muitos de nós não tenhamos consciência do poder e do papel que nós exercemos, que fomos constituídos a fazer. Infelizmente, as pessoas eles veem a igreja de uma forma bem diferente. E alguns de nós, como pastores, somos culpados também de não apresentar a igreja como deveria ser apresentado. Nós lemos aqui que Jesus ele foi ressuscitado por Deus com um objetivo pleno de ser o sumo sacerdote que haveria de interceder pela sua própria igreja. Ele encerra um ciclo da lei em que precisava de um homem que de tempo em tempo ele tinha que entrar para oferecer sacrifício. Mas Jesus ele vai, na sua morte, rasga o véu de alto a baixo, porque não era impossível rasgar de baixo para cima, e ele faz o ato abrindo o acesso direto do homem para com Deus. Antes mesmo dele tornar assunto ao céu, ele havia dado aos homens já um início daquilo que seria a nossa responsabilidade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Se você for traduzir essa simbologia, serpente, escorpião e força do mal, aponta para justamente um ofício que nós precisamos exercer nesse tempo, porque ele tomou o poder e ficou acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de qualquer outro nome que se nomeia neste século ou no século vindouro. Jesus está acima.
O nosso adversário, ele muitas das vezes quer nos fazer inverter os papéis. Lutamos mais contra a carne e com o sangue do que contra quem deveríamos estar lutando. Já parou para pensar? Às vezes debatemos e entramos em conflito, até mesmo dentro das igrejas, um não passa pelo outro, parece que é mais importante do que o outro, nós não conseguimos ser aquilo que Jesus disse que somos. E o diabo ganha terreno, porque deixamos de lutar contra principado, potestade, governo e os espirituais da maldade, para lutar um contra os outros. Quando sentimos inveja de um, de outro, quando fazemos de tudo para não respeitar, não obedecer aquilo que se é delegado, estamos mostrando que a nossa luta tem sido na esfera da carne e do sangue, não dos principados e potestades. Jesus, ele se colocou sobre isto. E ele disse: olha, eu vos dou poder e autoridade. Ele entrega à igreja uma responsabilidade que ela não sabe exercer. Paulo, escrevendo mais à frente, disse: olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes e hostes espirituais da maldade que atuam na região celestial. Ele nem vem aqui. Essa classe de demônios que trabalham para destruir a humanidade. De lá de cima mesmo, ele comanda, influencia a cabeça das pessoas, e as pessoas se perdem naquilo que ele influencia e não se apercebem que Jesus morreu com o objetivo de nos colocar para lutar contra essas hostes. Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés. Tudo está sujeito aos seus pés. Aí você vai ver que tem pessoas que têm medo do demônio, né? Tem medo do diabo, tem medo de tudo. Ele sabe que o medo é justamente a arma que ele vai usar contra a própria igreja. Uma igreja que fica refém de tudo que é medo. Uma igreja que fica refém de tudo, está dando ao nosso adversário as armas que ele precisa para destruir a humanidade. Paulo, escrevendo a Tessalônica, diz que ele já se manifestou, mas a única coisa que detém ele ainda é a igreja. Mesmo com fragilidades, mesmo com fraqueza que a igreja tem, ainda somos responsáveis para impedir que o nosso adversário destrua a humanidade. Não é fato que você vê tantas pessoas lutando contra a igreja, tantas pessoas tentando paralisar a igreja, tantas pessoas querendo colocar rédea e regras em cima da igreja. Nós só temos uma cabeça, que é Cristo. É a Ele que nós devemos obediência, porque Ele se coloca de cima de toda autoridade, toda potestade, ainda do que se vem, daquilo que será futuro, do que vier se estabelecer como autoridade. A autoridade maior é Cristo. E Ele nos deu poder para poder mudar a história. E nós estamos diante de uma pandemia que nada mais é do que uma ação maligna contra a humanidade, porque eles são unilaterais e só estão atingindo, afetando uma faixa etária para destruir. Há muita gente dizendo que é Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não escolheria uma classe de pessoas para morrer e protegeria as outras. Deus não age dessa forma. E o diabo sabe que quando nós torcemos a verdade, ele também ganha terreno e campo. Foi assim que ele fez com Eva. Se aproximou dela, perguntou, foi que Deus disse. Ela não tinha convicção do que Deus havia falado. Ela não tinha experiência, não tinha galgado experiência com Deus. Ele disse que não era para tocar. Deus não falou que não era para tocar.
Deus disse que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele percebeu que ela não tinha consistência naquilo que Deus havia falado, ele aí investiu pesado. Ah, não é verdade. É porque ele não quer que você se torne igual a ele. Ele é tão miserável, e perdoa a expressão, que Eva era igual a Deus e não percebeu. A mesma maneira está a igreja. Jesus disse que a igreja é o seu corpo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Mas quantos de nós não reconhecemos quem somos? Quantos de nós dizemos que não sou igual a Jesus? Como é que eu não sou igual a Ele e sou o seu corpo? O nosso aniversário ainda continua com as mesmas estratégias, nos levando a pensar e agir de maneira incoerente. Porque Ele sabe que quando nós tivermos o conhecimento, nós vamos fazer proezas. O Senhor colocou na sua mão, o Senhor colocou nas nossas mãos a autoridade. Nós só precisamos entender, porque parar de se degladiar um com o outro, parar de ficar subestimando o outro, estabelecer um propósito de lutar não contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, governo e ó espiritual da maldade que tem atuado nas regiões celestiais. Aí você vê um monte de gente atirando para todo lado, querendo colocar culpados, e o diabo sorrindo, fazendo festa aonde ele não deveria ter nem espaço, porque o espaço que ele tem é debaixo dos nossos pés. Aleluia! Está escrito aqui, ele sujeitou debaixo dos nossos pés, mas nós nos esquecemos, deixamos que ele rabisque e faça o que ele quer, interfira no nosso crescimento, na nossa prosperidade, interfira na nossa autoridade, e não nos apercebemos que Ele está dominando e tirando de nós a responsabilidade que o Senhor colocou. Eu estava conversando com Deus há alguns dias. Muitos de nós nem sabemos que somos filhos de Deus. Alguns ainda continuam na bitolagem de dizer que eu sou servo. O diabo quer me prender como servo mesmo, porque servo é escravo. Servo é aquele que não tem poder nem direito. Jesus morreu com o objetivo, você sabe? Nos tornar filhos. Aleluia! Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! E aí você vai ver, lá na frente Deus diz assim, olha, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que mesmo Jesus veio? Jesus não veio destruir os homens, não. Jesus não veio colocar conflito entre os homens, não. Jesus veio destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para isto. Este mesmo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, disse, olha, o mundo aguarda em ardente expectativa a nossa manifestação como Filho de Deus. Estamos acuados, se escondendo como nos dias da guerra que Golias estava lá, tentando engolir Israel. Nos escondendo com medo daquilo que parece um gigante nos assustando. O mundo está aguardando você se manifestar. O mundo está aguardando que nós nos manifestemos, meus queridos. Aí ficamos querendo procrastinar, queremos colocar remendo em uma palavra que nos mostra aqui que Cristo cumpriu tudo e nos deu somente o direito de nos tornarmos o seu corpo, que para Ele é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude de Cristo. Ele espera o mundo lá fora que você se manifeste como igreja, que você aponte para aqueles que estão lá fora com medo, que é um Deus que em você confia, que já colocou debaixo dos seus pés tudo, tudo.
tudo debaixo dos seus pés. Você não pode ficar refém daquilo que o inimigo quer colocar você de uma caixinha, colocar um monte de regras e dominar você dessa forma. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando você conhece a verdade, você é livre. Então não tem mais por que você se achar servo. Não tem mais por que você deixar que as pessoas te chamem de algo que você não é mais. Não tem mais por que o inimigo, ele dominar você, ele aprisionar em alguma área, quando você tem já na sua natureza, seu DNA, o nome de filho de Deus. E foi para isso que ele se manifestou. E o mundo está aguardando você, me aguardando, se manifestar como filho de Deus. Diz a Bíblia que a geração aguarda em ardente expectativa. É por isso que quando você erra, alguém diz assim: você é crente? Ele já sabe quem você é. E sabe que não é do perfil daquele que é filho de Deus o erro. Porque ele está aguardando você como exemplo. Então tem que você tomar cuidado de saber. Imagine Jesus designar você como a plenitude